Metamorfose humana. Você sabia que o seu corpo se renova completamente em aproximadamente 7 anos? Vivemos em constante transformação, seja no corpo físico, como também no aspecto moral. Quando ocorre a fecundação, o nosso corpo começa um processo de transformação incessante. Da juventude à velhice, o nosso corpo já se renovou várias vezes, adaptando-se às condições ambientes. Os nossos valores espirituais também estão em constante mudança, aperfeiçoando-se dia a dia. Tudo no universo está em permanente transformação. A lei de evolução abrange todos os seres. Mude para melhor. Seja sua melhor versão. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje.
vem guiar os peregrinos nos mistérios dos destinos, afastando a escuridão. Entre as flores do Senhor, tens a delicada rosa, perfumando o espinhador. Sheila, Sheila, quando ouvimos sua voz, e sentimos teu perfume, oh Senhor, quanta harmonia. Sheila, Sheila, nossas almas comovidas, de esperanças perfloridas, cantam hinos de alegria. Sheila, Sheila. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha
faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Reconciliação. Senhor, como ofendi alguém, dá-me a disposição para fazer a reconciliação. Não posso carregar essa dor. Todos merecem a minha amizade e também eu careço da amizade de todos. Preciso resolver essa situação e acalmar o espírito. Faze com que, quando o encontrar, possa dar-lhe um sorriso que traduza a minha disposição para reconciliar. Se ouvir palavras desagradáveis, dá-me paciência com o desabafo que nos pacificará. Não quero machucar os outros com minhas palavras e atos. Quero concórdia e alegria, e para obtê-las preciso estar com a mente ligada a Ti. Ora em preces, ora no trabalho, ora na conversação amistosa. Abençoa-me os propósitos de viver em paz com todas as pessoas e não me deixeis sair deste caminho, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Agradeço-te tudo o que me dás. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs do nosso grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto e também todos os internautas que nos acompanham através do YouTube. Primeiramente eu gostaria de comunicar a todos que a partir do dia 13 agora de agosto, sábado, nós iniciamos os trabalhos, as nossas atividades da sopa
E gostaríamos de contar com a presença de todos os nossos irmãos para essa prática de amor e caridade que o nosso grupo realiza já há mais de 40 anos. Vamos à prece. Gratidão, 1000 vezes, graças ao nosso Pai Celestial, pela sua bondade e amor expressados em sua obra divina, nos amparando permanentemente, constantemente, nos oferecendo todos os recursos e instrumentos para que possamos nos aproximar dele, o nosso Deus de amor, o nosso Deus de bondade. Obrigado pela vida, Pai. Obrigado pela família. Obrigado por todos os nossos irmãos e humanidade. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina, pelo alimento diário, pela água que sacia a nossa sede, que nos higieniza e que nos traz inúmeros outros benefícios para a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra. Obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter nos enviado o Mestre Divino, que nos acompanha e nos oferece também todas as condições possíveis para que possamos crescer moralmente, espiritualmente, para que possamos evoluir rumo ao Teu reino. Que a Tua paz, a Tua luz, Mestre, permaneçam conosco, nos fortalecendo, nos abençoando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com essa prece, nós iniciamos a nossa reunião do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E nós vamos conversar nessa noite sobre a questão 84 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. Mundo normal, primitivo. E a pergunta que foi feita aos espíritos foi a seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas? Essa foi a resposta que foi dada pelos espíritos. E aí, o espírito Miramês traz para nós uma reflexão a respeito dessa questão 84 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir mundo onde eles habitam, que chamamos de mundo dos espíritos. E é de senso comum entre os espiritualistas que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo.
caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço no infinito, existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias, sem conta postos de socorros e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas e espíritos que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções, que podemos chamar de fluídicas. O mundo dos espíritas é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que eles devem fazer aqui na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes dessa grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar o ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé. Estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade, hoje já se sabe que a força mais poderosa se encontra oculta. E o estudo da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores, em formas variáveis, mas que obedecem a uma programação. Uma programação da inteligência humana. Com toda a perfeição que possam ter, os computadores, não raciocinam, pois lhes falta a inteligência, que é um dos atributos do espírito. Muitos cérebros humanos têm sido dissecados, e alguns setores da ciência, ao não encontrá-la, ainda perguntam: onde está a inteligência? A própria ciência está muda a esse questionamento. Os espíritos, pela mediunidade dos próprios homens, vêm dizer, respondendo à pergunta que inquieta a toda a humanidade, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela não foi gerada no corpo físico. É dom do espírito imortal. E é essa mesma inteligência que haverá de descobrir de onde ela veio e para onde ela vai. Como muitos outros segredos da própria natureza, na gradação que é conveniente ao estado espiritual em que a criatura se encontra. Agora já se sabe muito mais do que antes. Com o advento do Espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo, pela misericórdia de Deus e para o esclarecimento dos homens, não importa que neguem a existência de Deus e de sua magnânima bondade. Ele, sendo Pai, espera o crescimento do seu filho e o coloca na escola da vida,
no mesmo caminho por que passaram os outros mais velhos, pois somos todos iguais diante do Senhor. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade que se acumularão celeiros de conhecimentos, por amor de Deus, para o despertar dos homens, e de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanaram e para onde te deve ir, para a glória da vida e para a felicidade que nos prometeu no seu seio de amor. Na verdade, assim como existe o mundo material, existe também o mundo espiritual, onde a vida será mais vida, quando amarmos da maneira como Jesus nos ensinou. Com isso, meus irmãos, podemos perceber que o mundo espiritual, ele é muito mais perceptível e real do que o mundo material. Embora ele seja fluídico, não significa que ele não exista, mas sim, ele existe e ele é extremamente real. Mas, como foi dito, ele vibra numa dimensão diferenciada. Assim como no universo que existem várias outras dimensões, mas temos que saber que o que é mais importante é sabermos que o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, ele que é o mundo principal, ele que é o verdadeiro mundo. Nós, inclusive, poderemos viver sem a Terra, mas o mundo espiritual, este que é o nosso verdadeiro mundo. A Terra, os encarnados, nós podemos viver sem eles, mas o mundo espiritual não. Tanto é que quando nós alcançarmos o nível de perfeição ideal, o nosso nível de perfeição moral, não precisaremos mais reencarnar e estaremos sempre vivendo no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. Vamos então aproveitar a oportunidade para agregarmos conhecimentos que a espiritualidade, de forma caridosa, nos proporciona. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite com vocês para mais um estudo e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre e que possamos também estar sempre ao lado de boas companhias espirituais. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, é uma alegria imensa podermos estar aqui reunidos com vocês, refletindo sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Em 1857, Kardec quebrou o paradigma do pensamento religioso, perguntando aos espíritos, na sua primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, deixando de lado a ideia do Deus antropomórfico e nos trazendo a realidade de que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mais adiante um pouquinho, na questão número 4, ele racionalmente, como ele faz durante todo o contexto doutrinário, ele nos induz a pensar, ele induz o leitor a pensar. Então ele continua, mas indagando aos espíritos, na questão número 4,
onde estão as provas da existência de Deus? E a resposta só não é fabulosa porque ela é real. Eles respondem o seguinte: procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão responderá. Com essa resposta, os espíritos lançam o nosso olhar para a maravilha da criação, para o universo infinito de Deus. Nos faz pensar na dimensão grandiosa da criação, onde observamos qualquer ser, desde os microscópicos até o ser inteligente, passando por toda a natureza para a grandiosidade das estrelas, das constelações, e onde refletimos que há, sim, um efeito inteligente por detrás de tanta causa inteligente. Então, prosseguindo, ele deixa claro, então ele começou o Livro dos Espíritos nos trazendo a ideia de Deus. Lá na conclusão de Livro dos Espíritos, no item 7, Kardec nos fala que o primeiro efeito do Espiritismo, o primeiro efeito do estudo continuado, metódico, da compreensão do Espiritismo é a religião, ou nos descortinar, fazer descortinar de forma racional esse Deus infinitamente bom, infinitamente grande, criador de todas as coisas. Então estamos falando da lei de Deus de forma racional. Lá na questão 132, Kardec indaga também racionalmente aos espíritos amigos: qual o objetivo de estarmos reencarnados? Se somos seres espirituais temporariamente num corpo de carne, se reencarnamos infinitas vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, qual é o objetivo dessas etapas que nós cumprimos aqui na Terra como seres encarnados? Qual o objetivo de estarmos encarnados? E a resposta também é bem clara. Nós estamos todos encarnados para nos aproximarmos da lei de Deus, para nos melhorarmos moralmente, para irmos embora melhores do que quando aqui chegamos moralmente. E tem um segundo item nessa resposta. Kardec fala ainda, os espíritos falam ainda para nós, que o outro objetivo é tomarmos parte naquilo que nos toca como co-criadores. Isso nos faz refletir grandemente, principalmente ao abordarmos o assunto do Evangelho, que nós já vamos adentrar nele, que é o ódio, a fala do ódio, né? Então nós pensamos assim, quando que é que nós nos tornamos co-criadores? Como dizem os espíritos, quando é que eu vou ter que tomar essa parte que me toca como co-criador? E meditando, estudando de forma continuada o Espiritismo, porque definitivamente, meus irmãos, o Espiritismo não é para aprendermos numa encarnação. E é simples de entender, porque é ensinamento de espíritos superiores, coordenados por Jesus, que foi o único ser puro que esteve entre nós, cuja evolução nós estamos longe de compreender. Então vamos pensar, se estamos longe de compreender, imagine de nos aproximarmos dela. Então nós não devemos desanimar de estudar de forma continuada, persistente, resignadamente, com a certeza que estamos aprendendo no dia a dia. Então, mas voltando ao nosso pensamento, quando que é que nós nos tornamos co-criadores? Sempre que alinhamos as nossas atitudes, primeiro os nossos pensamentos, de onde decorrem as nossas atitudes, sempre que alinhamos com a lei de Deus.
Aí sim estaremos cumprindo o nosso objetivo reencarnatório ao nos aproximarmos da lei de Deus, seja em pensamento, em atitudes, ainda que temporariamente, né? Sempre estaremos cumprindo o nosso objetivo se nos aproximarmos com atitudes, pensamentos, atos, palavras da lei de Deus. Mas continuando com essa certeza que estamos falando de lei de Deus, lá na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos se teríamos um modelo, um guia, alguém para seguir, alguém para nos ensinar, né? E é a resposta talvez uma das mais curtas do Livro dos Espíritos, que eles falam: vide Jesus. E aí Kardec faz uma observação falando o seguinte, que Jesus era tão puro que de tal forma, o único que esteve entre nós, de tal forma puro que o Espírito Divino o animava. Fazendo esse contexto inicial, nós queremos trazer aqui a importância do Evangelho de Jesus nesse contexto, da lei de Deus, quando somos seres espirituais temporariamente num corpo de carne, vivendo uma experiência de aprendizado. Qual a importância de Jesus? Jesus foi o único ser perfeito que esteve entre nós. E para resumir um pouquinho, lá no Evangelho, no capítulo 12, né? Amar ao próximo como a si mesmo, nós vemos um episódio aqui que Mateus registrou no capítulo 22, item 34 a 40. Está escrito o seguinte, a fala de Mateus atribuída a Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para o tentar, e propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Tem um trechinho ainda continuando, que está no capítulo 7 de Mateus, versículo 12, que Jesus falou o seguinte, e Mateus registrou: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. E nós vamos abordar, feito essa contextualização, nós vamos abordar um trechinho do Evangelho também do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, intitulado O Ódio. Diante do que a gente já adiantou, nós vamos refletir juntos aqui nesse trecho que Fenelon, em Bordeaux, em 1861, nos trouxe. Fenelon começa dizendo o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho que a gente se recorda aqui, decorado, porque é muito importante. Aliás, em se tratando de codificação espírita, nós não pulamos nem as vírgulas. Então, prefácio, introdução, tudo é importante. Lá na introdução, Kardec fala o seguinte, que o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias
da vida pública e da vida privada. É ainda um roteiro infalível para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando se afasta dela, ou dele, do Evangelho. Tal é o que Fenelon afirma aqui para nós: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Amar aqueles que nos inspiram ódio, desprezo, indiferença é tão importante refletirmos nisso, porque o que Jesus veio fazer aqui entre nós, Moisés já tinha falado do amor a Deus, né? Jesus, além de sedimentar o que Moisés trouxe, ele agregou o ensinamento do perdão. Perdoai não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000 passos com ele. É tão importante esse ensinamento que Jesus, além de ter vivenciado, suas últimas palavras entre nós foram em prol de pessoas, para nós, para muitos de nós, de pessoas indesculpáveis, pessoas imperdoáveis, que o crucificaram, que o açoitaram, que o maltrataram. A ele, uma criatura branda, pacífica e amorosa, tal qual era Jesus. E suas últimas palavras foram em prol desses algozes: Pai, perdoa-lhes o que perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, o ensinamento do perdão que Jesus deixou é muito importante a gente refletir diante dessa lição que estamos vendo aqui agora, quando Fenelon vem nos falar do ódio, né? Simplesmente, se não perdoarmos, se não aprendermos a perdoar os nossos semelhantes, em absoluto não nos relacionamos com ninguém. Não conseguimos nos relacionar em hipótese alguma com ninguém, seja no âmbito familiar, no âmbito social, nosso âmbito de trabalho, porque é muito simples o raciocínio. Vivemos num planeta de expiação e provas, onde todos que aqui estamos somos espíritos imperfeitos. Todos somos espíritos imperfeitos. Então, se todos carecemos de indulgência uns dos outros, como se todos somos imperfeitos, carecemos dessa indulgência, se todos magoamos ou deixamos a desejar para o nosso próximo, como não desculpar se nós precisamos desse perdão, dessa desculpa diuturnamente? Então é o Espiritismo de forma clara e racional, traduzindo o Evangelho de Jesus para nós, falando tudo que Jesus não conseguiu, não teve tempo para falar, e tudo que não ainda compreenderíamos à época que ele esteve entre nós. Então Fenelon continua: o Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que oferecereis a Deus na ara dos vossos corações. A hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande
que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Outro detalhe importantíssimo que precisamos ao avaliar esse ensinamento, ao avaliar essa questão. Se temos certeza na imortalidade, se temos certeza que reencarnamos aqui quantas vezes forem necessárias ao nosso aprimoramento, reencarnamos quantas vezes forem necessárias à nossa evolução, ao nosso aprendizado, também sabemos que há que diante da lei de Deus há uma outra ferramenta que nos é ofertada, chamada planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório. O que significa? Que nós reencarnamos, que nós pedimos, aliás, nós pedimos, ao planejarmos a nossa vinda aqui, para estarmos juntos diante daqueles corações que nos causaram sofrimento, daqueles corações que exigem a paciência que não temos, daqueles corações que exigem de nós diuturnamente o perdão que ainda não sabemos oferecer. E aí, Deus, em sua infinita bondade, nos favorece com a família consanguínea, onde estamos ali num cadinho de purificação e onde é impossível não amar um pai, uma mãe, um filho, um avô, um tio, porque somos uma família consanguínea, né? Apesar de sermos antes uma grande família espiritual, esses laços materiais são muito fortes para nos ajudar a desenvolver em nós esse sentimento tão necessário ao nosso crescimento, à nossa evolução, que é o amor. Então, o ódio é absolutamente contrário a tudo. É contrário a Deus, é contrário à lei de Deus, é contrário ao nosso aprimoramento, é contrário ao nosso crescimento, é contrário à nossa felicidade, é contrário à felicidade de todos aqueles a quem devotamos os nossos sentimentos mais sublimes, que são a nossa família. A princípio aqui, a família material, família consanguínea, mas sabedores que somos, da grande família universal que somos, também o ódio é contrário à nossa grande família espiritual, uma vez que somos uma grande família universal. Então, o Espiritismo definitivamente é o Consolador prometido por Jesus, como está registrado lá em João. Porque Jesus lá em João, ele fala o seguinte: eu vou ao Pai e vos enviarei e pedirei a Ele que vos envie um outro Consolador, que vos fale de todas as coisas. O Espiritismo cumpre essa promessa, porque não há assunto que não possa ser abordado diante da realidade que os Espíritos nos trazem, da lei de Deus. Então ele nos fala de todas as coisas, que é o primeiro item que Jesus fala. Ele vos falará de todas as coisas, vos lembrará o que eu disse. Também os Espíritos não fazem mais do que nos lembrar o tempo todo o que Jesus já trouxe quando esteve entre nós. Jesus já nos falou tudo que os Espíritos
já disse, e não poderia ser diferente, né? Ele não é o único Espírito puro que esteve entre nós. E aí a gente vai lá na classificação do Livro dos Espíritos e vê o significado de Espírito puro. Espírito puro é aquele que tem ciência de todas as coisas. Poucas vezes os espíritos se expressam de forma tão absoluta. Ele tem ciência de todas as coisas e ele tem ausência absoluta de influência da matéria. De todos esses sentimentos que dizem respeito à nossa passagem aqui, frutos do orgulho e do egoísmo, vaidade, ódio, um deles, né? Então, Jesus tem ausência de tudo isso. Então, tudo que os espíritos falam, Jesus já falou, com certeza. Então, esse é o segundo. Então, ele nos fala, Jesus, em João, ele fala: vou pedir ao Pai que vos envie um outro Consolador, que vos falará de todas as coisas, que vos lembrará o que eu disse e que ficará eternamente convosco. Então, essa última fala, nós podemos ver sobre duas vertentes até. Ficará eternamente conosco, porque Jesus traz a verdade da lei de Deus, que é imutável, universal e eterna. E também sabedores que somos da imortalidade, nós sabemos que tudo, a única coisa que é nossa, tudo que é nosso, é o conhecimento que adquirimos, né? Então ficará eternamente conosco todo o conhecimento que passamos a ter da realidade do mundo espiritual, né? E da temporariedade dessa nossa etapa evolutiva. Então, terminando o seu recado sobre o ódio, Fenelon faz o seguinte, então. Ele diz o seguinte: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, caros irmãos, que possamos, refletindo da bondade de Deus em nos trazer esses ensinamentos, essas revelações, a revelação que o Espiritismo trouxe, que possamos, refletindo, ver a grandiosidade do que temos conosco, que é a certeza da imortalidade, e essa fala amorosa e clara dos Espíritos o tempo todo, nos situando quanto ao melhor proceder, nos mostrando o caminho certo, nos dando esperança, conforto, paz, consolo e, acima de tudo, fazendo fluir em nós esse sentimento profundo de gratidão a Jesus por ter coordenado esse trabalho e por manter a promessa que estaria conosco até o fim dos tempos. O Espiritismo é mais uma expressão também dessa verdade de Jesus, de que Ele está conosco sim, estará sempre conosco e que, acima de tudo, precisamos refletir na importância e na necessidade de nos amarmos uns aos outros. Muito obrigada pelos ouvidos. Pedir que Jesus nos abençoe é absolutamente redundante, porque Ele nos abençoa a todos o tempo inteiro, mas que possamos agradecer diuturnamente a Jesus e a Deus por tudo que temos, por tudo que recebemos e pelo quanto nós temos a agradecer. Alegria e paz a todos. Fiquem com Deus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação,
pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.